Olá, meus amores do sexto ano. A Pro está de volta com mais uma aula, a aula de número 11. A gente está entrando em outra fase, já no capítulo 2, ok? Então, o tema da nossa aula vai ser o quê? Isso mesmo, frase. A gente vai estudar os tipos de frase. E eu sempre costumo perguntar para vocês, quando nós estamos presencialmente, para você, o que é uma frase, certo? E muitos me respondem que frase é um conjunto de palavras. Mas será mesmo que frase é um conjunto de palavras? Se eu jogar dentro de um balão ou dentro de um quadro, ou jogar aqui solto nesse painel aqui, muitas palavras, será que eu vou ter realmente uma frase? Certo? Então, não. Frase não é um conjunto de palavras. Para que eu tenha uma frase, eu preciso que ela tenha coerência, que essas palavras elas se liguem entre si para que gere, ou seja, forme um enunciado com coerência, com sentido. Então, vamos ver aqui a definição do que é uma frase. Diz os gramáticos que frase é o quê? É uma sequência de palavras ligadas entre si e o quê? De forma coerente. Quando eu digo que é de forma coerente é porque tem sentido completo. Ou seja, ela tem sentido completo. Para que seja uma frase, esse conjunto de palavras, elas têm que estar ligadas entre si, dando uma coerência ao enunciado, ok? E muitos gramáticos, eles costumam dividir, ou seja, classificar as frases em 5 tipos, que a gente já conhece esses 5 tipos. Vamos ver aqui. O primeiro deles nós chamamos de frases declarativas. Nas frases declarativas, elas estão incluídas a frase declarativa afirmativa, quando eu afirmo, e a frase declarativa negativa, quando eu estou negando. Afirmando, eu digo, estudo português. Então, e negando, não gosto de estudar português. Então, nas frases declarativas, eu tenho a frase declarativa afirmativa e a declarativa negativa. Temos também as frases exclamativas, que as frases exclamativas expressam o quê? Emoções. E essas frases sempre terminam com o quê? Com esse ponto de exclamação. Observe só, que susto, ufa, indicando alívio. E eu tenho como Machu Picchu é interessante. Então, as frases exclamativas, elas vão estar lá no finalzinho, terminadas por um ponto de exclamação. Temos as frases interrogativas, que são aquelas justamente que interrogam, que fazem perguntas. E elas terminam com qual pontuação? Termina com o ponto de interrogação, certo? Por exemplo, quantos anos você tem? Fazendo a pergunta. E você conhece Paraty? Então, as frases interrogativas, elas fazem perguntas, ok? Vamos para as frases imperativas. Aquelas frases que indicam um pedido ou uma ordem. Por exemplo, saia já daí e obedeça. Então, as frases imperativas, assim como as exclamativas, elas costumam, a pontuação final dela costuma ser também com ponto de exclamação, ok? Aqui temos as frases optativas. Professor, o que são frases optativas? Vocês conheciam a interrogativa, a exclamativa, a afirmativa, a negativa. E frases optativas são aquelas a gente sempre está falando quando a gente expressa um desejo, certo? Quando eu digo Deus te abençoe, certo? Que seu dia seja maravilhoso. Sempre que eu estiver expressando desejo, desejando algo de bom, ou até mesmo tem pessoas que desejam mal, né? Os outros aí também são frases optativas. Então, as frases optativas, elas expressam desejos, mas que esses desejos sejam desejos de coisas boas, positivas. Por exemplo, tomara que tudo dê certo. Então, aí é uma frase optativa. Estou desejando que tudo dê certo. Espero que você seja muito feliz, ok? Então, frases optativas, elas expressam desejos, certo? Vamos observar aqui essas frases, ó.
fácil, 2 furos, ops, e temos um. Então, essas frases aí também, elas são chamadas de frases, olha aqui, ó. Observe que essas frases, elas estão soltas, mas para que elas tenham sentido, elas estão ligadas em um contexto, ok? Então, nós chamamos esse tipo de frases, ó, frases de situação ou frases incompletas. Por que elas são chamadas de frases de situação ou frases incompletas? São essas frases que dependem do contexto para serem compreendidas. Então, elas soltas aqui, você não vai entender o significado, o que ela quer dizer, qual a mensagem que quer dizer, certo? Então, na maioria das frases de situação, que são as frases incompletas, a gente usa a classe de palavra, as interjeições. Para o que são as interjeições? São aquelas palavrinhas que indicam alívio, que indica dor, por exemplo, ai, ui, ufa, indica alívio. Então, na maioria das frases, que são frases de situação, as frases incompletas, são usadas as interjeições, ok? Nosso conteúdo sobre frase termina aqui. Um beijo a todos e fiquem com Deus.